Muito boa noite e sejam bem-vindos ao Coletivas Futebol Clube, o espaço onde você acompanha as principais coletivas de imprensa do futebol brasileiro. Aqui você confere todas as declarações dos técnicos e jogadores sobre o que aconteceu dentro e fora de campo. Fique com a coletiva completa agora. Você falou que gostou do que tinha visto, né, dos atletas, do calor, enfim, que atrapalhou um pouco. Perfeito. Mas hoje aquele gol no início muda muito a partida, mas o Atlético teve força para empatar. E faltou o quê para conseguir a vitória? Boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que o principal que eu gostaria de hoje enaltecer foi o nosso torcedor. Eu acho que foram 7.600, 7.700 torcedores que estiveram aqui apoiando os nossos atletas. Em todo momento ali na beirada do campo eu ouvia, pedir até muito para o Léo, né, falar como que estava essa sinergia, que eu acho que é muito importante. O nosso torcedor, ele passa a ser o 12º jogador, sempre vai ser assim, sempre será assim, principalmente com essa equipe jovem. Então hoje tomamos um gol com 40 segundos e a partir dali a gente começou sim a fazer aquilo que a gente tinha proposto aos atletas durante esses 2 dias de trabalho. A gente conseguiu melhorar em algumas questões, principalmente a mobilidade dos nossos meias para achar o espaço no terço final e ter um melhor aproveitamento. O time do Democrata é um time que balança, pressiona muito forte os lados, né? Induz a gente para dentro para pressionar fora. Mas eu acho que a maturidade dos nossos atletas, ela vai ganhando experiência jogo a jogo. E quando a gente fala, e eu falava muito em questão ao nosso gerente, o Damiani, essa semana, era trazer a esses meninos que há 7 meses atrás eles estavam aqui na torcida assistindo o nosso profissional e hoje eles estão atuando pelo nosso profissional. Eles vão ganhar maturidade jogo a jogo. Eu acho que houve sim uma melhora. A gente ainda falta terminar mais as nossas jogadas, mas eu vi uma equipe que tentou o tempo todo, principalmente saindo, sofrendo gol com 40 segundos. E a gente teve um equilíbrio que em alguns momentos a gente teve oportunidade, como eles também tiveram. E no segundo tempo, aí uma opção minha, técnica e tática em relação a alguns jogadores. Lembrando que alguns jogadores ainda estão na fase de preparação, cada dia melhorando ainda mais no dia a dia, o caso dos nossos atletas profissionais. E com isso a gente vai ganhando no decorrer do ano. Não só nesse jogo, mas para o próximo, mas no decorrer do ano todo. Esses atletas tenho certeza que vão evoluir fisicamente como tecnicamente. Eu acho que hoje a gente errou muito tecnicamente. Talvez esse jogo teve muita ansiedade de jogar no Mineirão, um estádio que é histórico para muitos, e talvez esses meninos nesse momento sentiram. E é muito erro técnico, a gente errou muito, a gente tem 62% de posse de bola, mas esse 62% a gente não transformou, de repente, em melhores finalizações. Boa noite, Guilherme. Vinícius Andrade, da FM O Tempo. O torcedor do Atlético deposita muita esperança no Robert Santos, que é um jogador que o Atlético até investiu para que ele permanecesse nesta temporada. Queria que você fizesse uma avaliação e se, na sua visão, ele já está totalmente pronto para integrar a equipe principal com o técnico Cuca. Olha, a gente tem que entender um pouco do histórico do Robert, até mesmo dentro do clube, né? O Robert, o ano passado, ele teve pouca minutagem. Ele está retornando também de férias, igual nossos atletas que estão nos Estados Unidos, e ele vem evoluindo, e isso nós temos os dados físicos, né, desse atleta. Lógico que o Robert, ele precisa estar bem fisicamente, que eu acho que é um jogador cerebral. É um jogador que ele tem um ritmo diferente, ele dita um ritmo diferente. Eu acho que sim, o professor Cuca com certeza poderá utilizá-lo esse ano mais vezes, que eu acho que ele tem que, primeiro, como a gente está fazendo, e a gente até tem muita preocupação, tanto com ele, Luiz e Paulo Vitor, que são atletas que a gente está tirando em alguns momentos, porque a gente está juntamente com a preparação física e fisiologia, que a gente não machuque nenhum desses atletas. Então, que eles, jogo a jogo, eles vão melhorando, ganhando performances físicas e principalmente a performance técnica, confiança. Eu acredito muito nessa questão. O atleta jogando, ele vai estar mais confiante e vai produzir muito mais pelo clube. Boa noite, Guilherme. Breno Galante. Em cima do que você falou até dessa questão do emocional,
nesses 2 jogos, foi isso que você teve que trabalhar mais? Essa questão do emocional, por serem garotos que querem demonstrar, é a grande oportunidade da vida deles. Essa é uma questão que foi mais do que uma questão tática e técnica nesse momento para você? Olha, eu acho que sim, Breno, uma excelente pergunta, porque a gente envolve outros contextos, né? Quando a gente, vou dar um exemplo, né, de Lobac, o Wendel, o Índio, 16 anos jogando no Mineirão. Então, imagine a cabeça desses atletas, como eu disse no início, há 6 meses atrás eles estavam sentados aqui na arquibancada torcendo pelo Hulk, pelos nossos atletas. Então, esse é uma das questões que a gente levanta diariamente. Tenham calma, tenham paciência, vocês vão amadurecer com esses tipos de jogos, mas que vocês não percam a grande responsabilidade, mas também a grande oportunidade de estar fazendo esses jogos. Então esse é um grande desafio que a gente tem diariamente com esses atletas, né? Nós temos jogadores mais preparados, mas nós temos a grande maioria dos nossos atletas sendo preparados, né? Então hoje uma média que deu na nossa equipe foi 20,3 anos. Então a semana passada foi 21. Então olha só como a nossa equipe é bem jovem, mas é através desses jogos que eles vão ganhar maturidade, vão ganhar experiência e o time do jogo do profissional. Então, em alguns momentos nós sentimos a pressão do Democrata, mas em alguns momentos nós fizemos uma partida que eu acredito nessa construção, uma ideia real de jogo, mas eu acho que essa questão ainda emocional afetou bastante. Jogar num grande estádio como Mineirão, com a nossa torcida, para muitos aqui, eles ainda não tinham a presença de 7 mil torcedores. Então, isso fica uma imagem positiva e a gente tem o cuidado de como cobrar os nossos atletas. Guilherme, boa noite. Giovana Oliveira, da Rádio Transamérica. Queria saber de você se está tendo alguma conversa já de você com a delegação que está em Orlando, nos Estados Unidos, como, por exemplo, com o técnico Cuca, se vocês estão tendo já este contato inicial, mesmo que eles vão chegar só no domingo à noite, em relação a esses jovens que você já falou anteriormente aí, como eles estão amadurecendo com você, mas principalmente pensando a longo prazo para o Atlético. Olha, a gente tem uma integração muito grande em relação ao Vitor e o Damiani, que é o nosso gestor. Então, o Lucas, o Cuquinha, o Daniel, que estão lá, e também o Cuca, eles estão sendo municiados de muita informação através de vídeos, recortes que eles estão nos pedindo. Então, esse elo direto meu com o Cuca ainda não, porque o Cuca também está num planejamento, estruturando a nossa equipe para a volta, né, e para o jogo também de sábado. Então, é muito essa questão, os auxiliares estão se falando, através, municiando eles de informação, até mesmo para que assim que tiver o retorno da nossa equipe principal, a gente vai sentar com o Cuca, porque a ideia é passar para ele tudo que foi feito, e ele está recebendo tudo isso, os treinos, os jogos, e isso vai municiar ele de informação para o jogo, de repente, da volta, que será no dia 29 contra o América. Então, a gente passa, mas eu não estou tendo um diálogo que respeito, porque lá também ele deve estar muito ali, com muito trabalho, desenvolvendo uma nova ideia, uma nova identidade de clube em relação à proposta de jogo dele. Então, a gente está municiando eles com as informações, vídeos, como temos aqui as finalizações, quantas finalizações no alvo, fora, que isso para eles também vai ser importante para a volta da nossa equipe principal para o jogo do dia 29. Guilherme, boa noite, CJ da 98. Como você já fez uma análise individual do Robert, o treinador gosta de falar da parte coletiva, né? Mas eu vou individualizar também a minha pergunta para o David Cauã, escolhido pela 98 como melhor em campo, os 75 minutos que ficou em campo, um jogador muito lúcido com e sem a bola. Se na sua visão já está pronto, já pode complementar o plantel do Cuca ou não, ainda precisa ser lapidado? Olha, a gente quando fala, eu estou há 34 anos trabalhando com formação, né? Então a gente fica muito orgulhoso de receber um atleta como o David Cauã, um atleta que vem de um outro clube grande, e a gente consegue potencializar, porque vocês sabem que é muito difícil esse atleta, quando sai de uma equipe também grande e vem, de repente para ele é o fim. E para o David está sendo o recomeço de uma grande carreira. O David é um jogador que controla muito bem as ações.
O David ainda, na minha visão, eu nunca vou te falar que ele está pronto. Eu acho que até ali os seus 26, 27 anos, todos os atletas ainda têm a capacidade de evoluir tecnicamente e fisicamente. Ele sim, ele está mostrando para nós e para a comissão do profissional que ele poderá ser um atleta que venha a compor no futuro a equipe principal, né? Para não ser somente um coadjuvante, mas ser um cara que de repente vai trazer para o Cuca ali, poxa, tem esse menino que de repente pode ser o nossa nova joia, como o Alisson, Cadu, Paulo Vitor, enfim, se eu falar aqui são vários atletas que a gente são oriundos da base. Então o David está vivendo um momento muito bom. Vocês podem ter certeza que eu sou uma pessoa muito exigente, muito detalhista, eu faço muitas cobranças e ainda acho hoje que o David poderia até ser um pouquinho melhor. Em alguns momentos ele teve uma pressão do lateral e do ponto oposto e ele ficou muitas vezes encaixotado. E quando eu trouxe ele um pouquinho mais para dentro, junto, mais próximo do Robert, ele ficou mais livre para jogar. Então são pequenos detalhes que esses jogos a gente vai ajustando com eles e amadurecendo esses atletas para chegar melhores ainda preparados no profissional. Dalladé, boa noite. Henrique, André, prazer falar com você. Você falou muito dessa questão de conversa com os atletas e hoje é uma geração muito de celular, rede social. Aí empatam o jogo, 0 a 0, eles ouvem comentários. Ah, ninguém presta nesse time da base, presta só o goleiro, porque o Delfim fez uma grande partida. Como trabalhar isso? Porque não tem como desligar do celular ali e ler esse tipo de comentário. Como é que o clube trabalha para o jogador não cair nessa pilha e fazer um grande jogo como fez hoje? Eu acho que no processo da formação desses atletas, eles agora têm que se preparar cada vez mais pelas redes sociais. Então o tempo todo eu comento muito com eles saberem absorver. O que é uma crítica construtiva, que eu deva ter, todos nós aqui, mas o que é aquela crítica que eles podem deixar de lado. Eu só vou utilizar novamente, no jogo passado, eu ouvi algumas questões sobre o Robert. Então, muitas pessoas falam do Robert, eu estou defendendo sim o Robert, porque eu acho que é um jogador com muita qualidade técnica, por isso que o Galo comprou o Robert. E o Robert estava 75 dias sem jogar. Então, muitas vezes, a gente precisa do resultado imediato do atleta. Ele está voltando das férias. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. E com o cuidado que eu tenho com o Robert, eu tenho com todos. Então, mais uma vez, para mim, eu utilizo muito a questão do goleiro. O Delfim foi, mais uma vez, uma peça fundamental, numa falta muito bem batida. E quando você tem esse atleta, você usa ele também. Olha, o elogio é para o Delfim. Mas esse elogio do Delfim é coletivamente, porque em alguns aspectos, para defender ou para atacar, alguém ajudou também o Delfim. Então, nessa questão, eu falo muito para eles, vocês têm que aprender a absorver. Se vocês começarem a absorver só as coisas ruins, vocês não vão ter uma evolução e cada vez mais vocês vão para baixo. Então, para mais que a gente enxergue esses atletas, é um desafio, é uma pressão que eles vão ter diariamente, que eles consigam assimilar muito bem. Por isso nós temos o trabalho da psicologia, nós temos o trabalho de toda a comissão técnica, até eu comento muito com o nosso médico, eu acho que o nosso doutor é um cara que pode dar um feedback positivo para a higiene mental dos nossos atletas. Então, que eles consigam amadurecer com esse tipo de informação, o que é real para mim, para que eu melhore, e o que não é, que não me serve, eu deixo ele de lado, porque é assim que eles vão amadurecer. Eles vão ter que aprender a conviver. Eu falo sempre com a oscilação, né? Então, um momento bom cai e a gente tem que saber tomar o cuidado, que são jovens atletas com uma média da equipe de 20 anos de idade. Boa noite, André Repsud, do Hoje Tem Galo. Existe um velho jargão que diz que zagueiro e goleiro formam em casa. Delfim, 2 partidas excepcionais. Renan, muito seguro, e o Dudu ainda hoje fez gol. Queria que você falasse um pouquinho desses 3 atletas e da importância deles no seu time. Muito obrigado. Obrigado. Grande pergunta. Nós temos o Leonardo Silva na comissão técnica, multicampeão do Galo. Ele é uma pessoa que ele cuida, não sei se vocês observaram, de toda a bola parada e toda da questão da linha de 4 nossa, é tudo com o Léo. Então, todos os nossos trabalhos é uma peça fundamental dentro do clube, pela experiência, pela vivência. O gol que nós fizemos hoje é a jogada ensaiada que o Léo produziu junto com os nossos atletas. Então, a gente tem que enaltecer o trabalho de toda a nossa comissão técnica. É uma comissão que eu falo que ela é pesada, com o Leonardo Silva, ela aumenta a nossa
pressão ainda, porque é o Léo, mas o Léo vem desenvolvendo um grande trabalho com os nossos zagueiros. Há um tempo atrás, o Dudu, até mesmo comigo, oscilou muito, o Renan também oscilou muito o ano passado, e eles estão conseguindo entender que o ano passado foi tudo para construir, para eles agora desfrutarem do ano de 2025. Então, parabenizar o Léo, parabenizar toda a nossa comissão técnica, que ela trabalha exaustivamente. A gente sabe da nossa responsabilidade. Eu falo para ele, a gente não pode dormir em nenhum momento, porque as equipes são, em alguns momentos, melhores. E a gente saber se defender muito bem, como a gente vem se defendendo, é muito importante. Mas eu falo da linha, mas eu tenho que falar dos nossos atacantes, como eles estão pressionando, como eles estão induzindo. Então isso também vem um conjunto. Então a parte coletiva da equipe está de parabéns a todos os nossos atletas. Guilherme, Thiago Maia do Podfute. Só para completar o que você falou sobre o Dudu aí, na zona mista ele falou. Léo Silva, trabalho do dia a dia. Ele falou conosco que o Léo Silva trabalha muito isso e dedicou o gol a ele. Mas a minha pergunta é sobre o Júlio César, lateral esquerdo. Estatura, alto, trabalha tanto por fora quanto por dentro. O Atlético hoje tem somente o Arana como de ofício. O Rubens pode fazer. Seria o momento do Júlio César talvez ser avaliado, treinando com o elenco profissional para ver se ele evolui, se vira lá na frente, opção também para o Cuca? Olha, como eu disse no início, o Cuca está sendo municiado de todas as informações. O Júlio, ano passado, fez um campeonato brasileiro junto com o Michael Keslin, que hoje está emprestado à equipe do Noroeste. Como Vitinho, lateral direito, e Kaique, o ano passado desses nossos laterais foi fantástico. A disputa diariamente e em jogos, coisas absurdas em números físicos. Então o Júlio está sendo sim uma peça fundamental, jogando por fora, jogando por dentro, e aí eu não vou tirar. É um mérito nosso, da nossa comissão, porque a gente sabe o quanto o Júlio pode nos dar. Mas isso eu vou deixar a critério do professor Cuca. Por quê? Porque o Cuca tem hoje uma ideia de jogo com o Rubens e com o Arana. E na hora que ele retornar, automaticamente a gente vai passar para eles todas as informações daqueles jogadores que estão nos surpreendendo, como eles também lá, e que a gente consiga potencializar a nossa equipe principal. Nós temos que alimentar os nossos atletas para a equipe principal. Então eu acho que isso vai ser um cuidado a mais para que quando a equipe principal retornar, a gente consiga passar todos os detalhes de todos os jogadores que aqui estão. Daladé, boa noite. Léo Pedrosa do Portal Fala Galo. Trazendo um pouco para essa questão tática, aproximando o torcedor que está conhecendo um pouco mais esses garotos, eu vi uma movimentação sua, principalmente já no primeiro tempo, muito importante, na parte do ataque, onde você destacou que algumas finalizações não foram realizadas. Eu vi movimentação, por exemplo, do Lobac invertendo com o Luiz Felipe. Eu queria que você explicasse para o torcedor essas inversões, a aproximação do David Cauã, com o Robert principalmente, para esse passe melhorar. Como que aconteceu isso durante o jogo e o que você pensa a respeito? Olha, para a gente transformar essa formação dentro do jogo, eu preciso treiná-los. Então, exaustivamente, a gente treina essas mudanças de Lobac, Luiz, de David Cauã e Robert. Todo mundo sabe que a gente está jogando praticamente com um quadrado, um losango, muitas vezes. Só que chegou no momento ali, por volta de 35 do primeiro tempo, eu trago o Robert para o lado esquerdo, coloco o Lobac centralizado e o Luiz aberto, abro um 3-3. Até mesmo para a gente gerar um pouco mais de desequilíbrio, principalmente na última linha, né? Que o Lobac tem esse movimento e o Luiz tem um ataque muito forte, muito potente na última linha. Quando a gente ajusta dessa forma, eu trago o David Cauã para dentro, como se fosse um 2-1, ele trabalhando um pouco mais solto por dentro. A nossa preocupação era justamente que o goleiro deles tem um pé muito longo, um pé muito bom, que após perca ou num tiro de meta, que a gente já tirasse essa aceleração do time deles, porque nós sabíamos que eles iam utilizar a nossa linha nas costas, porque a gente trabalha numa pressão mais alta.
Então, a gente trabalha diariamente com esses atletas, como são ainda atletas na formação, eu preciso fazer com que eles vivenciem lado direito e lado esquerdo. Porque daqui a pouco o Cuca fala, Guilherme, eu preciso um jogador como o Lobac do lado direito e lado esquerdo. Então, no Sub-20, nessas equipes, a gente consegue ainda fazer algumas modificações táticas para que eles vão assimilar. Lógico que ele tem um melhor... uma parte melhor tecnicamente, taticamente do lado direito, mas quando ele vem, ele também produz algo para a nossa equipe num contexto coletivo. Fechou? Uma boa noite para vocês, tá? Obrigado.